Aula dia 12 de novembro. Vamos de materiais dentários. Hoje uma revisão sobre resinas compostas. Essa aula eu já ministrei no primeiro semestre, né? Mas a matéria era do segundo semestre, né? Eu estava falando de polímero, de resina acrílica, e até vou fazer um resumão aí do que é da resina acrílica, bem rápido, para a gente poder, né, dar o link para a resina composta e com mais algumas coisas novas, né, um pouco mais aprofundado esse assunto, tá? Nessa aula eu falei sobre polímeros em geral, né, várias fontes, petróleo e tudo mais, mas o objetivo era falar das resinas acrílicas que vem do metacrilato, né? Então a gente usa o metilmetacrilato, é o monômero das resinas acrílicas, né? Mono, né? São moléculas separadas num líquido, né? O metil metacrilato, que depois polimeriza e vira o polimetilmetacrilato, uma macromolécula, né? Então, através desse fenômeno chamado polimerização, fenômeno químico. Então, o pó é o polimetilmetacrilato, a gente tem o líquido que é o monômero metilmetacrilato, então essa mistura polimeriza, né? E tem várias formas de ativar, né? E depois que polimeriza, a gente tem a formação de ligações cruzadas entre essas moléculas. Então, algumas resinas têm esse crosslink, que aumenta a resistência, e a polimerização acontece cruzada, né? Então, algumas resinas possuem crosslink, né? Então, essa molécula do metilmetacrilato, ou metacrilato de metila, que é o monômero, né? Ela tem essa dupla ligação no carbono, que é bem instável, né? Não é simétrica, é louco para abrir essa ligação do carbono e reagir com outro monômero, com outro, e eles darem as mãos, formando a polimerização, uma macromolécula que endurece, contrai, esquenta, né? É uma reação exotérmica, essa polimerização, né? Então, para isso acontecer, a gente precisa ter um ativador e um iniciador. O iniciador já está lá, esperando, né? Geralmente no pó, o peróxido de benzoíla dessas resinas fica lá aguardando aí ser ativado, né? Ou por calor, né? Ou por uma amina terciária, quando é uma ativação química, isso gera um radical livre, né? Então o peróxido de benzoíla libera um elétron, aí aquela dupla ligação do carbono vê aquilo e abre as ligações, então começa uma reação em cadeia, né, de vários monômeros se unindo, polimerizando, né? Então a gente tem a ativação térmica e a química, em que o iniciador, né, é o peróxido de benzoíla, e o ativador é o calor, ou a amina terciária, no caso da química, que está no líquido, essa amina terciária, né, quando eu encontro o peróxido de benzoíla que está no pó, né, que é o polimetilmetacrilato, triturado, né, aí libera um elétron e os monômeros se unem, né? A união faz a força e a polimerização. Agora tem os casos da resina foto, que é o tema da aula de hoje, né? A maior parte das resinas compostas são foto, ao contrário das acrílicas. É raro resina acrílica foto. Enfim, ela pode ter lá um iniciador, a canforoquinona, que se tiver um estímulo de luz azul, né, um comprimento de onda de luz azul, ela libera um elétron e aí também os monômeros se unem e polimerizam, né? Então, a iniciação térmica é o peróxido de benzoíla, tanto quanto a química. Isso está no pó, né? A fotoativação, né, o iniciador é a canforoquinona, que vai estar presente nessa resina. E aí a luz azul ativa, né? Então, bem rápido, né? Próteses totais, resina termo, né? É mais biocompatível, mais resistente. Pensou na termo, é mufla, faz com cera, abre, põe a resina termo, prensa, né? Aí polimeriza no calor, várias formas de calor, né? Da mesma forma que PPR vai ter dente, são partes de uma dentadura presas
num metal, que é o cobalto cromo, normalmente, né? Então, igual a dentadura, é termo, né? Nós temos provisórios, né? Então, pode ser termo ou alto. Quando é um provisório, né? Provisório mesmo, geralmente é feito com resina autopolimerizável, né? Mais rápido. É um trabalho que não é para durar muito tempo, né? Enquanto o definitivo está sendo realizado. Agora, tem pessoas que querem deixar alguns anos esse provisório, é melhor fazer termo, a gengiva fica mais feliz, polimento é melhor, a resistência é melhor, né? A translucidez é maior, então a termo tem várias vantagens, ser mais biocompatível é a maior delas, né? Então, placa de mordida, já tivemos aula de placa de mordida, né? Então, a melhor é a termo também, mais transparente, resistente, mais lisa, né? Porque é mais compacta, menos poros, né? Então, menos desgaste na boca, dura mais tempo, né? Então, a termo é a melhor, mas às vezes fazemos alto, né? Uma placa que é num período, né, de tratamento. Aparelhos ortodônticos geralmente é um período, então é autopolimerizável. Moldeiras individuais nem se fala, né? Então, moldou e já passou, já não vai usar mais. Então, é alto, né? Então, reembasamentos e consertos, olha lá, esse slide está consertado. Então, quando a dentadura quebra, né? Então, normalmente faz um remendo ali com autopolimerizável, de cola no imediato com super bonder, aí, curiosidade. Põe o super bonder e cola direitinho na posição. Preenche dentro com gesso comum, mas isola para facilitar a limpeza, né? Vaselina. Então põe gesso comum. Esse gesso une as partes. Aí você pega a broca e onde tem a trinca que está colada, um remendo, tira o super bonder, faz ali um rio, né, para caber uma resina nova. E aí naquela trinca inteira é substituído o super bonder com pequeno espaço, retenções para a resina também agarrar um lado, agarrar o outro, né? Você pode até engrossar um pouquinho onde está fino, e aí você faz, então, esse conserto com resina autopolimerizável. É um remendo, né? Isso daí diminuiu a qualidade da prótese, já começa a ter algum sabor de resina, cheiro, amarela, menos resistente, mas quebra um galho, ok? Então, e tem resinas para fundição, né? Apropriadas, elas polimerizam um pouco menos, tem inibidores, então elas contraem menos. Não tem menos resistência, mas vai pegar fogo, vai criar um molde, né, no forno, então não precisa ter resistência, precisa ser precisa. Precisa ser precisa, é uma coisa redundante, né? Então, para quê? Virar metal, né? Então, o que vai ser cimentado na boca já é o núcleo. Aliás, é o tema polêmico dessa aula. Fazer núcleos metálicos ou fazer núcleos de fibra de vidro, né? Então, na segunda parte da aula, vamos falar sobre isso, né? Então, eles tentaram, mas não ficou bom. Restaurações diretas de resina acrílica, né? Em 1956, Bonocor, né, ele já estava pesquisando esse negócio de ácido fosfórico, né, para fazer um ataque ácido no esmalte e na dentina também, né? Ele percebia que o esmalte perdia o brilho e ficava com uma retenção mecânica para uma resina talvez aderir melhor, né? Então, até tudo bem, mas a resina acrílica contrai 7%, né? Misturando pó líquido e tal, muita coisa, né? Então, abria um espaço entre a restauração e o dente, as bactérias entravam e a cárie, logicamente, voltava rapidamente, escurecendo, perdia a restauração, além da reação exotérmica desse material, que era uma agressão à polpa, não deu para pesquisar muito isso daí. Então, eles começaram, o que nós podemos fazer para que esse material não contraia tanto? Começaram a colocar, então, partículas de carga inerte, né? Então, minerais como sílica, né? Então, depois outros como zircônio, agora mais moderno e tal. E ainda não deu certo. Áreas pigmentadas, absorção de água, perda da carga, saía e esfarelando, e tinha baixa resistência ao desgaste, porque ia saindo essa areinha que estão tentando misturar no meio desse monômero, não está unida, ela está solta ali, né? Ela solta, né? Então, o que faltava
para que essa resina ficasse resistente e coesa, né, tudo unido entre si, né, com mais resistências, era o agente de união, né, alguma coisa que unisse a partícula à resina, né, e não ficasse apenas misturado. Então, eles começaram a dar banho de ácido fluorídrico no quartzo, por exemplo, e isso deixava ligações químicas pendentes. Aí descobriram o fulano, quer dizer, o ciclano, quer dizer, o silano, né? O silano. O silano é um agente químico que é bifuncional, ele quer reagir tanto ali com a sílica, que foi atacada pelo ácido, olha, eu grudo aqui, e fica com uma ligação química pendente, né? Para grudar também nos monômeros, né? A matriz orgânica que vai polimerizar depois de ativada, né? Então, esse quartzo agora não solta, ele está colado na resina, né, através do silano, que é um agente de união. Olha aí uma foto bonita, né, da internet, esse vidro de sílica que eles estão colocando na matriz de resina, né, então ele foi atacado pelo ácido e ele tem agora uma ligação OH ali, na superfície. E quem vai reagir é o silano, né? Então o silano já vem nesse OH. O silano não precisa de luz, nada, ele é aplicado e seca, né? Espera alguns minutos, tem gente que seca com o secador, o ar quente diz que tira um pouco excesso e resíduo e dá uma união melhor, né? Então, aí sim tem ligações pendentes do silano para reagir no MA, que é o metacrilato, né? Então, aí grudou o vidro de sílica, está grudado na matriz resinosa, né? Esse é o conceito de compósito, né? Dois ou materiais quimicamente diferentes, bem diferentes até, né? Um é orgânico, tem carbono, e outro é inorgânico, óxido de silício, SiO2, por exemplo, né? Que é a sílica, né? Então, e eles têm uma interface de união, né? Eles estão unidos, né, pelo silano, né? Tem 3 componentes, ele é composto por 3 componentes, resina composta, bem diferente de resina acrílica, né, que é só orgânico, né? Então, a composição não é só isso dessas resinas. A gente tem a matriz orgânica, tem a matriz inorgânica, pode ser chamada também, ou carga inorgânica, tem ativadores e iniciadores, né? O iniciador geralmente é a canforoquinona, que a maioria das resinas são fotoativadas. Então, a ativação, o ativador vai ser a luz, né? Agora, tem também resinas compostas autopolimerizáveis. Você mistura o A com B, que tem amina e peróxido de benzoíla, libera um elétron e aí polimeriza também. Aí não precisa da luz, né? Então, vai ter inibidores de polimerização, como a hidroquinona, para, né, ter um prazo de validade, esse material, né, que sempre fica armazenado em cápsulas escuras, né? Tem pigmentos, um monte de pigmento, né? Várias cores, né? Várias consistências, resina flow, resina mais densa, né? Compactável, que é mais densa ainda para apertar. Então, eles fazem, de acordo com a quantidade de carga inorgânica, ela fica mais fluida, flow, ou mais resistente, contraindo menos, porque tem mais partículas de carga, né? Então, assim, um monte de tipos de resinas compostas, né? Que podem ser usadas pelo dentista e pelo técnico. Tem opacificadores quando a gente quer uma resina opaca. Então, eles colocam componentes que
brecam a luz. Então, a gente tem o próprio opaco da resina, que esconde metal. Temos dentina opaca, já é cor de dentina, mas a gente põe no fundo da restauração, por exemplo, para que esconda uma dentina marrom, uma pigmentação. Então, a gente tem esse artifício de colocar no fundo da restauração e barrar a luz quando o substrato é escuro, né? Então, uma dentina opaca. Depois você põe dentina, que já é mais translúcida, e põe o esmalte, que é mais translúcido ainda, né? Então, temos também radiopacificadores. Isso daí é para radiografia, né? Então, tirou a radiografia, você vê a restauração bem branca. Você sabe onde ela está. Se der uma cárie, a cárie na restauração é escura. Então, você fala, opa, está infiltrando, né? Então, se ela fosse escura, a restauração, e antigamente era, né? Então confundia com a cárie, você não sabia se estava infiltrando ou não. Então, os materiais restauradores, né, a maioria são radioopacos, né? Eles bloqueiam o raio-x. E também são fluorescentes esses materiais, tem partículas para brilhar ali na luz negra, né? Então, um fenômeno óptico que tem que acontecer com os materiais, senão na balada, né, a restauração some, você fica com o dente pelo meio, assim, né, brilhante. Ok. Então, são componentes dessas resinas, né? Menos cor de gengiva, não pode ser fluorescente. Então, as resinas compostas com cor de gengiva não são fluorescentes, tá? Senão, né, a balada vira uma lanterna na boca da pessoa. Ok. Compósitos odontológicos, uma maravilha, resolveu esse problema. Tem resistência, contrai pouco, tem várias cores. O dentista agora, com calma, consegue esculpir, né, os dentes diretamente na boca do paciente, ou quando tiver uma dificuldade maior, trabalhos grandes, próteses fixas com 3 elementos, aí ele molda com princípios dos preparos, né? Faz preparo bonitinho, né? Todas as características, manda para o técnico que faz um trabalho com resina composta, laboratorial, né? E pode ter reforço de metal ou fibra de vidro, que são as opções. Então, a gente pode fazer trabalhos diretos, que é direto na boca, indiretos, e alguns já têm uma técnica que chama semidireta, que molda e faz um trabalho bem rápido, fora da boca, né? Na mesma sessão. Então, chamam de semidiretos. Olha que beleza, né? Então, a gente tem várias tonalidades dessa resina e a gente fazendo ataque ácido no dente. Ácido fosfórico 37%, ele é azulzinho, normalmente. E é o dentista que faz isso, né? Então, o dente fica poroso. Aí aplica um bonde, é um tipo de super bond, né? Mais ou menos. Então, ele penetra essa resina, né? Então, tem resinas que são boas para penetrar aí na dentina, tem resinas que são boas para penetrar no esmalte, tem resinas que marcas que é tudo numa só, tem vários tipos de bonde, né? Então, põe luz aí, essa cola, esse bonde, polimeriza enroscado na dentina ou no esmalte. No esmalte cola melhor. Então, aí nós aplicamos essa resina composta, que tem várias consistências, várias cores, a gente pode, né, construir, restaurar o dente, né, completar raiz, aumentar ponto de contato, né, várias, né, artimanhas no consultório e no laboratório, né? Então, é muito interessante que quando a gente aplica essa resina, ela sempre fica grudenta, a gente polimeriza, né, põe a luz, ela endurece, gruda no dente, mas a superfície está grudenta. Se você pôr o dedo, não faça isso, vai contaminar. Mas você vai perceber, não polimeriza esse negócio? Não, é que a superfície tem oxigênio. O oxigênio inibe a polimerização e a superfície não polimerizou, né? Mas é bom, porque quando você coloca outra camada, tem ligações químicas pendentes, por isso que ela está grudenta, né? E aí vai unir a segunda camada que você está colocando, acrescentando aos poucos, né? Então, não é remendo, gruda mesmo, quimicamente. Você está pondo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, sempre está grudenta, 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 você vai pondo. Só que quando você não quer mais acrescentar, aquela última camada, você tem que remover, né, essa área grudenta, chamada de camada de dispersão, né? Então, polimento, a gente consegue remover
essa camada aí de dispersão. Ou a gente aplica um gel, por exemplo, à base de água ou glicerina, né? Então, aí na superfície, na última camada, antes de polimerizar, antes de pôr na luz, aplica esse gel, vai na luz, aí não tem oxigênio, o gel está inibindo ali, aí ela polimeriza por completo. Tá? Um pouquinho ainda fica grudenta, mas melhora, tá? Então, essa camada grudenta é normal, né? Camada de dispersão, né? Ela que ligações químicas tendentes. E aí, então, essas resinas têm substituído os amálgamas que possuem mercúrio. O amálgama, ele não gruda na estrutura dentária, vamos dizer que ele enrosca, né? Então, às vezes a gente morde em cima, ele faz uma força de cunha e o dente abre no meio, né? Então, ele não está unido, né? Então, ele é mais comum quebrar o dente do que o amálgama, ele é bem resistente, ele não desgasta, né? No decorrer do tempo, ele começa até a ficar um pouco alto, né? Porque os dentes desgastam, o amálgama não. Às vezes precisa fazer uns ajustes desses amálgamas no decorrer da vida, porque senão é aí que eles quebram mesmo o dente, porque começa a pegar alto, né? Então, a resina, por outro lado, elas desgastam, né? Então, isso foi melhorando, porque estão colocando cada vez mais partículas de carga, mais resistência nessas resinas, então isso tem melhorado muito, né? Então, unindo as partes do dente frágeis, né? Então, dando um corpo único, né? Uma resistência como se fosse uma coisa só, né? Mas é lógico, às vezes pode fraturar, tem suas desvantagens, mas a tendência é menor quando comparado com a amálgama, né? Então, se é uma restauração muito grande, o dentista molda, né? O laboratório tem a possibilidade de, sem saliva, né? Sem o incômodo da dor, esse tipo de coisa, o paciente, a língua, a bochecha, né? Fazer um trabalho mais caprichado, uma escultura mais caprichada, colocar mais efeitos, mais cor, né? Então fazer um trabalho mais natural. Então o dentista, ele muitas vezes faz trabalho indireto. Esse é o monômero dessas resinas, né? Então o monômero é o bisfenol glicidil metacrilato A, ou BGMA, é uma baita molécula grande, tem 2 hexágonos ali, que são os bisfenóis, né? Então, ele tem na extremidade ali o metacrilato, que é aquela dupla ligação do carbono. Se tiver um elétron dando sopa, aquilo abre e começa a polimerizar vários bis-GMA, que são monômeros, né? Então, agora as peças dos monômeros são maiores, né? Então, as pecinhas pequenas do metilmetacrilato na resina acrílica, né, contraía bastante, porque são monômeros pequenos, né, precisa de um monte de pecinha, eu falava miçangas, né? Então, um monte de miçanga, isso contrai muito, certo? 21%, na verdade, a contração do metilmetacrilato, mas quando a gente mistura com um pouco do pó, que o polímero já polimerizou na proporção 3:1, essa contração cai para 7%. 7% é bastante contração, né? Agora, com miçangonas, que são peças grandes, então elas já estão próximas, né? Então já estão meio gosmenta, é um líquido, não é tão líquido como o metacrilato, é uma gosma, né? O BGMA, é um monômero bem melecado. E aí, essas peças grandes, quando se unem, a contração é menor, em torno de 7,5%, né? Agora, colocando partículas de carga, né, quartzo, sílica, né, então vidro, vai cair para em torno de 1% essa contração. Então, já ganhou das resinas com metacrilato na contração e agora a resina, né, consegue se aderir ao dente sem romper aquela ligação com o dente, por causa da contração, né? Então, olhando no microscópio, só que na verdade é um microscópio eletrônico, não é esse óptico, né, nós podemos ver as partículas que estão lá no meio da resina, né, que é o que dá a resistência, que aumenta a dureza, né, diminui o desgaste na boca, né, diminui a contração, né? Então, essas partículas começaram com macropartículas. Só que não dava polimento, ficava áspera, né? Também
tinha muito desgaste esse material. Então, eles começaram a colocar micropartículas, que aí o polimento melhorou, né? Então, partículas bem trituradinhas, bem micro. Aí eles descobriram partículas submicroscópicas, menores ainda, né? Então, nanopartículas, né? Aí, caramba, aumentou a resistência, tá diminuindo a contração, que beleza! Aí eles misturaram tudo, fizeram as híbridas, né? Então, que o Tetris de encaixar as pecinhas, que são as partículas de carga, funciona melhor, né? Você tem uma peça grande, depois uma média, uma minúscula que encaixa no meio. Então, esse encaixe, né, das partículas diminui a quantidade de resina, aumenta a dureza, aumenta a resistência, diminui a contração, né? As vantagens de ter partícula de carga. Né? Então, temos vários tipos de partícula de carga, os vidros geralmente são esféricos, né? Então, o quartzo, né? Hoje tem a zircônia, então, essa classificação é que é usada de acordo com o tamanho, né? As tradicionais, que nem existe mais, por dificuldade de polimento, as microparticuladas e as híbridas, tá? Então, essas macro aí soltava pedaço, igual no início das pesquisas lá, que não tinha silano, né? Um pouco menos, mas ainda tinha o mesmo inconveniente. Muita resina, pouca partícula, né? Então, esse slide do professor Baratieri, grande abraço, admiro muito esse professor, né? Então, de um artigo do Ferracchiani, 2011, né, que já tem mais classificações de resina, né? Então, tem as macroparticuladas, as microparticuladas, as híbridas. Aí, as microhíbridas, as nanoparticuladas e as nanohíbridas, quando mistura, né, esses tamanhos nanométricos. Então, vai surgindo cada vez mais tipos de resinas, né, e possibilidades com esses materiais, né? Então, cada partícula tem suas características, o quartzo, os vidros cerâmicos têm um formato mais regular, né? A sílica coloidal, que já são partículas nanométricas, submicroscópicas, né? Então, nós temos resinas que servem para tudo, universais, tem resinas microparticuladas, que é para ter um polimento melhor, compactáveis era para a região posterior, né? Porque tem uma dureza maior, menos desgaste, né? A flow, que está sendo muito utilizada em cantinhos, difícil acesso, lá no fundo, né, perto do canal, lá injeta a flow lá, ela fica, né, ela é fácil inserção em áreas profundas, né, bastante usada aí, em seringas, né? Só que contrai um pouco mais porque tem menos partículas. E é laboratorial, com um monte de efeito. Normalmente o laboratório tem um equipamento de luz mais potente, então vai resultar numa maior resistência, maior dureza, um trabalho, né, com seu diferencial do laboratório. Aí o dentista vai ter uma cimentação, né? Só uma linha de cimento, ou seja, menos contração. A única coisa que vai contrair é o cimento, não a restauração toda, né? Que está contraindo enquanto ele está fazendo. Então, a tendência é um trabalho mais duradouro, né? Porque menos resina é utilizada na cimentação, né? Então, além do fator estético, né? Tem várias marcas de resina. E eu cheguei a comentar naquela aula que as primeiras resinas compostas, o dentista sofria. Ele tinha uma pasta A, uma pasta B, 1 ou 2, uma amarela e uma branca. E aí ia misturando a quantidade certa. Se ele errava e colocava um pouquinho mais branco, a restauração ficava muito clara. Se ele errava e colocava mais amarelo, ficava muito escura. E, além do mais, ficava misturando as duas, vai dando bolha de ar no meio. Aí corre fazer a restauração porque o material vai endurecer. Ele era quimicamente ativado, tinha peróxido de benzoíla, amina terciária, né? Misturava a reação e ele tinha que correr. E aí tinha que fazer a restauração inteira com esse material, ou seja, um baita remendão de resina que estava endurecendo, e aí ele contrai muito, porque muita resina contrai, acabava descolando rapidamente, um trabalho que não durava muito tempo, ficava de uma cor só, né? Uma baita correria para fazer isso daí, e não dava muito certo. Então, olha aí a desgraça, né? Muitas, às vezes, postos de saúde, né? Lugares que não têm a luz, né? O fotoativador, né? Às vezes, restaurações que faz no meio do mato, não tem eletricidade, né? Tem que ir lá restaurar, fazer coisa
para os índios, ajudar, ainda é utilizado, porque não tem nem energia elétrica, né? Então, é difícil fazer um bom trabalho com isso, né? Então, quando chegou as resinas foto, né, salvou aí, né, a criatividade dos dentistas, a qualidade das restaurações, né, a estética, a resistência. Então, elas se tornaram mais duradouras, né? Porque, além da questão de várias cores e tudo mais, a gente pôde fazer aos poucos. Põe um pouquinho de resina, polimeriza. Põe mais um pouquinho, polimeriza. Isso não dava para fazer com aquelas duas pastas. Eu fazia inteira, né? Então, quer dizer, contrai pouco. Aí depois contrai pouco, contrai pouco. As paredes continuam unidas à resina e ao dente. Agora, você põe muita, descola algum lado, né? Então, melhorou muito. Além do mais, as partículas de carga, que estão melhorando ainda, né? A cada semana tem novidades aí odontológicas. E os aparelhos que fotoativam também, né? Então, não precisa mais de ventilador, como na luz halógena, né? Hoje o LED são aparelhos menores, sem fio, né? E aí a canforoquinona, que é o iniciador, vê aquela luz azul, ela libera um elétron, e aí os monômeros de GMA polimerizam, né? Abre a dupla ligação do carbono, então, através do radical livre. Olha lá, o dentista polimerizando. O ideal é que use isolamento absoluto, essa borracha aí que impede de entrar saliva no meio do trabalho, ou umidade da respiração, né? Então, o trabalho tende a se unir ao dente melhor, né? Então, o ideal seria a utilização desse tipo de isolamento, né? Como eu disse, você põe muita resina, contrai muito, ela acaba descolando, né? Existe um estresse de contração que a tendência é alguém descolar, né? Muita resina, contrai muita, né? Então isso vai gerando esse estresse e a tendência é a restauração não durar muito, né? Ou começar a pigmentar rápido as bordas, é sinal que está infiltrando, né? Então, o ideal o dentista põe um pouquinho, põe luz, pouquinho, põe luz, pouquinho, põe luz, pouquinho, põe luz. Isso é técnica incremental, né? Que daí as paredes não competem, né? Grudou só numa parede, ela polimeriza. Aí grudou na outra, polimeriza. Aí vai unindo, polimeriza. Não tem um cabo de guerra, né? Aquela brincadeira de puxa os dois lados e alguém vai sair perdendo, né? Então, isso daí minimiza, né? Esse estresse da contração. Ok. O telefone tocando, eu não consigo desligar. Ok, seja o que Deus quiser, fica tocando aí. Então, seguindo em frente, o dentista, então, se ele molda, é uma técnica indireta, a gente vai fazer sobre o modelo de gesso, né? É a mesma coisa que a gente teve em prótese fixa. Então, é por isso que dá a mão a matéria de materiais à prótese fixa, né? Então, o dentista moldou, preparou, moldou, né? Tem o gesso, e a gente troqueliza para ver bem o término, né? Esse término não é bom pigmentar, igual a gente faz com metal, passar um lápis, passar alguma coisa, porque pode contaminar a sua resina foto, né? Então, aí a gente pode aplicar um espaçador para dar o espaço de cimentação do dentista, pode ser uma camada fina de cera, pode ser os próprios espaçadores que são vendidos aí para resina foto, como o rubber cap, uma camada fina, né, que vai ficar ali dando espaço para o cimento do dentista. Você constrói o trabalho de resina foto, isola para não grudar, pode ser usado uma camada fina de vaselina, sempre pouco a pouco, dentina opaca lá embaixo, depois dentina, na superfície esmalte, e aí a gente tem esse trabalho aí, essa onlay, por exemplo, de resina foto, né? Então a gente consegue fazer aí vários trabalhos com resina foto, e vou falar sobre isso agora na segunda parte da aula, né? Então aqui a conexão vai cair, nós vamos ter um corte aí de repente. Então, eu vou ficar falando no ar aqui de repente, então vocês também vão tomar um susto. Então, retornamos logo após o gole de água. Vale? Então, um marco na prótese dentária foi este material aqui. Ele se chamava cromazite. Né? Tá gravando, né? Vocês estão vendo aí? Está gravando? Tá, né? Eu acho que eu pus para gravar assim, né? Então, tá ou não?
Tá gravando, pessoal? Você sabe? Tá, ok. Acho que tá sim. Tá sim, ok. Esse material aí era muito legal porque foi a primeira resina composta que os laboratórios começaram a usar e ela não era com luz, ela polimerizava com calor, né? Então punha na polimerizadora com calor e pressão, né? E ela polimerizava. Já tinha vários efeitos, tinha um kit, né? De, de resina composta, não é resina acrílica, ou seja, já tem partículas de carga ali dentro, né? Então foi o primeiro material assim que o dentista parecia que estava aplicando cerâmica, fazendo os mesmos efeitos que na cerâmica, só que era resina composta, com a vantagem da gente já estar vendo a cor, né? Então, uma pasta com a cor A3, esmaltes, pigmentos, então conseguia fazer um trabalho, né, que começava a querer imitar as características da cerâmica, né? Então, com pressão e calor também aumentava a resistência, né? Depois veio as resinas, então, com luz, as fotoativadas. A primeira foi a Art Glass, né? Então, os laboratórios, né, começaram a produzir esses trabalhos de resina foto, quando os dentistas resolvem fazer, né, os trabalhos indiretos. E tem muitas marcas hoje, né, importadas, nacionais, essa é bastante usada, né, então com as cores básicas, esmalte, vem um líquido de modelar, que é o BIS-GMA, o monômero, né, que você pode passar numa espátula, o material fica um pouco mais liso, não gruda na espátula, mas não é bom exagerar no líquido, porque o monômero é o que contrai na resina, né? Então, você tem a dosagem ali de partículas de carga e resina já perfeita na resina. Se você fica acrescentando o monômero, vai contrair mais, vai diminuir a resistência, né? Então, não é bom usar assim com excesso. Pode ser utilizado para alguns artifícios, deixar a superfície mais lisa. Esse é o líquido de modelar, é um monômero, tá? Normalmente vem nesses kits ou compra à parte, tá? E todas as resinas normalmente têm esse líquido de modelar, que é o monômero. Então, olha aí o que te dá Cota aí, que é uma resina japonesa, né, que a gente trabalhou bastante tempo, que era Solidex. Essa daí é da Ivoclar, né, se chama Adoro, né, então é uma resina, né, foto de Liechtenstein, da Ivoclar, né, e vários fotoativadores de laboratório, alguns giram para pegar luz em todas as áreas, né? Alguns são com luz branca, alguns são com estrobo, alguns são com luz azul, né? A luz branca tem a luz azul nela, né? Então também polimeriza. Né? Então tem vários, mas normalmente polimeriza melhor do que com aquele fotoativador do consultório. Às vezes tem áreas profundas que a luz não chega, então a polimerização tende a ser mais homogênea e maior no laboratório com esses fotoativadores, né? Então o laboratório pode fazer inlays de resina, tal, pigmentar. Se o dente está escuro por baixo, uma camada de dentina opaca para esconder, depois dentina, esmalte, né? Então, inlays, né? Onlays, quando recobre a cúspide, né? Coroas totais, tem muitas pessoas usando a resina foto também como provisório, né? Alguns laboratórios acham mais fácil fazer o provisório com resina foto, compra algumas mais baratas, vamos dizer assim, e fazem provisórios com resina fotoativada, né? Então, ou é um pouco mais arriscado fazer molar de resina foto sem nenhuma infraestrutura, né? Então, dependendo da força da pessoa, né, da mastigação, da alimentação, né, pode acontecer fratura, né? Então, já é menos indicado. Agora, quero resistência, vai ter pôntico, vai ter pôntico, tem que substituir um dente, prótese fixa, né, preparo, né? Então, o princípio dos preparos, uma estrutura, faço com cera, com resina fundo, né? Legal, fiz o metal, né? A resina não gruda no metal, esse é um problema. Não é que nem a cerâmica que vai lá no forno, numa temperatura alta, né, tem o óxido, a cerâmica, o opaco da cerâmica reage com o óxido do metal e isso daí gruda, né? Às vezes
o óxido até descola do metal, né? A reação química da cerâmica com o óxido é bem intensa. O problema é que o óxido, às vezes, desgruda do metal. E, às vezes, pode acontecer, separar a cerâmica do metal, né? Então, mas tem uma reação química da cerâmica com o metal nessa alta temperatura. Existe um imbricamento mecânico e químico. Já a resina, como é que ela vai ter uma reação química com metal? É muito difícil ter uma reação com o metal, né, na temperatura ambiente. Então, mas eles indicam passar um primer, né? Tem um primer, um metal primer. É a primeira coisa que você passa, talvez ele limpe, talvez seja um monômero bem fluido que penetre nas irregularidades, né? Mas normalmente a gente faz essas retenções mecânicas, bolinhas, pérolas retentivas, cocô de cupim, tem gente que usa, né? Açúcar cristal, cola na cera, passa um esmalte, um super bonder, põe esse pururuca, aí dentro do revestimento, o revestimento copia, o metal copia, e aí aparece isso daí no metal, né? Então, para quê? Para a resina não descolar, para enroscar, uma retenção mecânica. Tá? Tem gente que confia, fala, não, eu confio nesse liquidinho aí, ele faz unir e tal. No ouro, alguns dizem que essa reação pode acontecer, né? Então, talvez aí seja ouro, a cor é parecida com ouro, né? Então, pode ser que tenha algum tipo de união, né? Mas o ideal, eu acho, que é fazer as retenções mecânicas, tá? Então, depois de ter passado esse primer, né, a gente vem com um opaco de resina, bem parecido com o opaco de cerâmica, né? Só que a de cerâmica vai no forno, esse daí vai na luz, né? Então, sempre camadas finas, porque o opaco reflete a luz. Se fizer uma camada grossa, né, já bate aqui, reflete, dentro fica mole, não polimeriza. Se aperta, parece que a casca do ovo quebrou, sabe? Porque o fundo não chegou luz. Então, sem camadas fininhas, né? Nem tenha passar 2, 3 vezes até esconder todo o metal, né? Então, essa resina vai polimerizando em camadas e, né, retendo mecanicamente ao metal, né? E sempre ficando o quê? Meio grudenta, afinal, a reação química não acontece na superfície, a polimerização. Então, fica essa camada de dispersão grudenta e querendo mais camadas, né? Então, a gente pode colocar mais camadas, pigmentos, né? Aí põe para polimerizar de novo, mas ainda está grudento. Oba, então vou pôr dentina opaca, pode pôr, ou dentina normal, né? Então a gente vai aplicando com o espátula adequada, como o outro slide nós já vimos, aquela espátula dourada, ou espátulas flexíveis, que não são de aço inox, porque o aço inox ele é desgastado pela resina, a resina vai ficando cinza. Como tem quartzo, é mais dura do que o aço inox, ele vai ficando riscado e acinzentando o material. Então sempre espátula revestidas por titânio, espátulas para a resina foto, tem até espátulas de plástico, pincéis também de borracha, né, de silicone, alguns materiais aí para aplicação da resina, que às vezes você pode umedecer um pouco no líquido de modelar para não grudar no instrumental, alguma coisa assim, né, alguns técnicos gostam. E aí você vai escondendo o opaco. O opaco também é feio, né? Vamos convir que o metal é feio, mas o opaco também é feio. Então, a gente começa a colocar um material já com mais cor de dente, né? Então, começa já, né, mostrar a cor que o dentista pediu. É A2, é A3, é D1, é D2. Então, você tem que aplicar a resina da cor certa, né? E aí polimeriza. Nunca camadas mais grossas que 2 milímetros, senão o fundo fica sem polimerizar, né? Então, aí depois a gente faz o dente total, com esmalte, efeitos e tudo mais. E essa camada de dispersão ainda fica grudenta, você remove polindo ou coloca uma camada de gel antes de polimerizar para diminuir essa parte grudenta e dispersão. E aí vem acabamento, com
com brocas para resina foto, temos brocas diamantadas, né? Sempre tentando não aquecer, né? Então, porque esse material aí, ele também pode ter microtrincas com aquecimento, pode queimar a resina, então fica difícil de ter um polimento bom, né? Se você conseguir dar um acabamento com água, é mais indicado. Até a alta rotação com água, que, né, o dentista é muito bom para esculpir, né? Dar retoques nesse material sem comprometer a qualidade da superfície, né? Então, aí corta o batoque, polimento, tem borrachas para polimento também, tá? Tem pasta diamantada para polimento, e aí o trabalho bem lisinho, né? E aí, estamos chegando na parte aí que eu vou falar um pouco mais, né? Que são as fibras de vidro. É um outro mercado aí para o trabalho técnico que muitos laboratórios estão explorando, fazer um reforço. Eu gosto tanto de resina foto, mas eu queria fazer prótese fixa, com 3 dentes. Será que ela aguenta a resina foto, fazer um dente pendurado? Não, ela quebra, né? A resina foto não tem uma resistência à flexão muito grande, ela quebra. Então, você precisa pôr alguma coisa mais resistente lá, unindo os 2 lados nessa ponte. O metal é uma possibilidade. A fibra de vidro, se não for um espaço muito grande, né? Então, muitos pônticos, então ela consegue uma resistência legal, né? Então, fazer ali um pôntico, por exemplo, na região de pré, que não força muito, né? Reforçado aí por fibras de vidro, né? A vantagem que não aparece metal aí nas laterais, né? Então, fica mais estético, né? Então, esses trabalhos, mas não dá dó desgastar o dente? Pô, mas o dente aí não vai ter que desgastar quase, né? Tanto amálgama aí, que já está aí todo oxidado já, né? Então remove esse amálgama e já prepara. Aquela cúspide, a mesiolingual, ela está perigando quebrar. Então o dentista resolveu aí cobrir com a resina, fazer a onlay em vez de inlay, né? Cobrir a cúspide para não fraturar a cúspide, né? Então no molar é uma inlay, no molar é uma onlay, no pré-molar é uma inlay, nós teremos um pôntico. Será que a resina foto aguenta? Não aguenta, precisa de uma fibra de vidro, né? A fibra de vidro tem vários tipos, tem umas que vem nos envelopes, que você abre e ela dobra, né? Ela já tem monômero nela, é uma fibra com resina. E você põe ali, acomoda, né, no espaço, ela dobra, né? Você corta, você pode diminuir, você põe a luz e aí começa. É um tipo de fibra essa daí. Agora, essa daí já é uma fibra que ela é sólida, ela não vai polimerizar. Ela já está polimerizada, né? Ela é dura, né? Então, para ela grudar na resina, ela não tem camada de dispersão, isso daí, não está grudenta. Como ela vai grudar? Então, a gente precisa dar um ácido fluorídrico, passar ácido fluorídrico nela, né? Que é um ácido que ataca o vidro. E aí nós passamos silano, olha aí de volta o silano, que a gente compra um vidrinho de silano, aplica, e aí sim o bis GMA, né, um bonde que gruda no silano, e aí sim põe luz, e aí aplica a resina foto. Aí elas ficam quimicamente unidas, né? A fibra de vidro fica unida à resina, senão diminui a resistência, se você não fizer esse procedimento com ácido clorídrico, silano, bonde e a resina. Ok, aí você monta o dente com resina foto, incisal, né, dentina, incisal, revestindo aquela fibra de vidro que está interna nesse trabalho, né? Então, esses conceitos todos de silano, vem assim, unir essa filosofia aí que eu já dei aula de cerâmica, a gente já deu aula de resina foto, são materiais estéticos que são muito usados no laboratório, né? Mas no final das contas, né, a união ainda faz a força, que é o que eu sempre falo, né? A cerâmica não seria nada sem a resina. Afinal, a gente tem que passar ácido, silano, bonde já é resina, e a cola é resina. Então, né, a união fazendo a força, né? Então, a resina acaba grudando na faceta de cerâmica, ou na faceta de resina, ou no trabalho que tem fibra de vidro, através desse procedimento do ácido fluorídrico silano, e essa prótese também acaba
grudando no dente, porque também lá tem ácido fosfórico, que é outro ácido, bond, que é a resina que penetra, luz, polimeriza, e aí o cimento resinoso, que faz a união dos materiais aí, prótese e dente, né? Então, uma união aí química, né? Olha lá o bond, é uma resina, né, que penetra na dentina, ela hidrófila, né? Então, ela penetra na dentina. Ela também enrosca no esmalte. O esmalte ali está cheio de retenções, perdeu o brilho, né? Então, ela penetra nessas irregularidades e, quando põe a luz, gruda, né? Então, está aplicando esse bond aí, né? Que é um líquido bem parecido com o líquido de modelar, né? Que é usado, né, no laboratório. Só que existem vários tipos de bond. O dentista, com um frasco, 2 frascos, frasco único, autocondicionante, o dentista vai saber o bond adequado para a dentina, para o esmalte, né? Mas basicamente são monômeros, né, hidrófilos, né, que penetram na dentina, né? O bis-GMA também é um desses monômeros, tá? Então, olha lá, uma peça de cerâmica, né? Então, aplicou ácido fluorídrico, lavou, aplicou silano, secou, aplica o bond dentro da peça, põe luz, e aí está colado, né? Com o cimento resinoso, está colado. Olha o silano aí, várias marcas, né? Então, olha lá, cerâmica e primer, quer dizer, a primeira coisa que vai passar na cerâmica depois do ácido fluorídrico. Né? O fluorídrico é um ácido bem forte, ele corrói vidro. Não pode guardar ácido fluorídrico no vidro, senão corrói o vidro. Né? Só que aí, nesse caso, ele está bem diluído, está em um gel para, né, você não ter perigo de espirrar. Né? Então, está bem mais fraco. Né? Mas é ácido fluorídrico, inclusive controlado por exército, o ácido fluorídrico puro, né? Porque ele ataca o vidro. E é isso que a gente quer, que ataque o vidro, a cerâmica, a resina foto, a fibra de vidro. E aí criar ligações pendentes para o silano reagir e o silano depois unir com a resina, o cimento resinoso. Olha lá, passando o quê? O bond, e aí o cimento resinoso, a cola. A cola, que é o cimento resinoso, tem várias cores, né? O dentista tem que escolher até a cor certa, porque às vezes a faceta é quase transparente, aquelas facetas translúcidas de cerâmica. Ele coloca um cimento verde, não vai dar certo, vai ficar verde o dente. Se ele coloca um cimento escuro, a faceta fica escura. Se ele coloca um cimento claro, a faceta fica clara. Então, hoje o dentista, com esses trabalhos finíssimos, ele precisa escolher certo até a cor da cola, né? Então, do cimento. Outra questão é que eu vou fazer uma prótese. Legal, vamos cimentar? Vamos, estou pondo o cimento aqui. E aí, se eu pôr luz, e se tiver opaco, alguma região que a luz não passa, será que vai polimerizar essa resina, que é uma cola, que está colando o trabalho? Se a luz não passa pelo trabalho, como é que esse material vai polimerizar, se a luz não chega? Então, não polimeriza. Então, eles inventaram alguns cimentos, que se chamam cimentos duais. Isso é o dentista que vai fazer, é ele que vai colar, mas, né, como a gente está tendo aula de materiais, é interessante saber. Né? Então, são cimentos que tem peróxido de benzoíla e tem amina terciária e também tem canforoquinona. É uma salada. Então, eu misturo a A com a B. Já misturo e é bem fluido. É para colar mesmo a prótese. Imagina que eu estou com a prótese na mão, já pus ácido, já passei o silano, né? Já lavei o ácido, lógico, passei o silano, sequei, passei o silano, sequei um pouquinho. Está sequinho com silano para cimentar. Aí eu vou lá, essas duas pastinhas, existem várias marcas, das mais caras às mais simples, né? Eu misturo aqueles dois e preparei o cimento. Né? Começou uma reação química, porque tem peróxido de benzoíla, tem amina terciária, isso é uma ativação química. Né? Mas a canforoquinona está lá. E aí a gente cola, tira os excessos, cimenta, põe a faceta aí. Tira esse excesso de cimento aí, o dentista vai lá, passa um fio dentalzinho e tal, tira o excesso, põe luz. A parte que recebe luz já polimeriza, endurece. A canforoquinona libera elétron, pá. Se tiver alguma região que a luz não chegou,
devagar, não tem problema. Também está o peróxido lá, também a terciária no ar, vai acabar liberando um elétron e vai acabar polimerizando quimicamente, tá? Já, um pouquinho depois da luz. Então, uma polimerização dual, né? Dois jeitos de polimerizar para garantir, né, que a peça fique bem colada. Né? Então, é essa forma que os dentistas cimentam esses trabalhos aí, né, tanto feito em cerâmica, feitos, né, em resina foto. Tem facetas de resina foto também, alguns partem para esse caminho de material, né, de resina foto, tem suas vantagens também. E aí, a grande polêmica, que já vem há alguns anos, é ir para dentro do dente ali, fazer núcleos, o que é melhor, o metal, né, ou a tal da fibra de vidro, né? Então, ainda é polêmico, né? Os mais tradicionais ainda preferem metal, né? E essa técnica de fibra de vidro para núcleo também está ganhando bastante espaço, né? Então, o dentista tem que preparar, né? Isso daí é um dente que tratou o canal, né? 2/3 da raiz ele tem que tirar esse material aí meio rosa, que é gutapercha, né? Para quê? Para o núcleo entrar dentro da raiz. Né? Então, o finzinho ali, 1/3, é o medicamento que foi colocado no canal, né? Para não infeccionar, para as bactérias não chegarem lá no osso. Então, está fechado o caminho das bactérias, né? Não vão entrar, ok. Né? Mas tem que ter espaço para o núcleo, 2/3, para não fraturar a raiz. Se tiver curto, fica descolando, quebra toda hora, né? Pode fraturar a raiz. Então, 2/3, isso é um conceito de prótese fixa, né? Aí unindo aos materiais. Né? Olha lá, o dentista preparando com uma broca especial que já deixa o diâmetro certo da fibra de vidro. Né? Então, a fibra de vidro, isso pode ser feito tanto no modelo de gesso, se o dentista moldar com silicone e mandar para o laboratório, como o dentista pode fazer direto na boca do paciente, que é o quê? Pegar essa fibra de vidro, passar ácido fluorídrico, passar silano, passar bond, uma resina fluida, e aí o cimento, né, a resina composta. Né? Então, ele modela, põe um pouquinho de resina foto ali na pontinha desse pino, tipo, põe ali uma melequinha de resina foto, passa um isolante ali nas paredes do dente, seja no gesso ou seja no paciente, né? Por exemplo, uma camadinha fina de vaselina, e aí ele vai introduzindo até o fundo e põe luz. Né? Aí tira, põe mais luz para polimerizar. Você vai ter um pino de fibra revestido por resina foto que entra justinho no buraco do dente, do canal desse paciente. Então, eu vou fazer um núcleo de fibra de vidro revestido por resina foto. Tem gente que faz o núcleo puro de fibra, se ele entrar bem justinho, não precisa fazer essa resina foto. Se ele entrar bem justo, não precisa. Né? Então, isso daí pode ser feito no laboratório, no modelo de gesso. Então, o dentista manda para você, você compra a fibra de vidro, põe ácido, põe silano, reveste com resina foto, vai lá dentro do gesso que está isolado, vai introduzindo, vai pondo luz, e você vai fazer o quê? Um núcleo de fibra de vidro. Aí depois o preparo também com resina foto, a região do preparo, né? E aí a gente já está no formato certo, expulsivo, pronto para colar um outro dente. Com a grande vantagem que passa luz, né? Então é mais estético que o metal, que é opaco, não passa luz, como na segunda foto aí. Olha o dentista desgastando o preparo, dando uma retocada nesse preparo aí, para ter um chanfro bem bonitinho para os bordos, né? E a grande vantagem desse material é que ele grudou na dentina, né, nas paredes do dente. Então, o dentista pôs ácido nesse dente, pôs bond, o cimento resinoso que vai colar esse pino faz com que a estrutura esteja mais íntegra, né, esteja num corpo único, vamos dizer assim, unida, né, aderida. Diferente do metal, que está lá dentro, só enroscado e colado, duro para chuchu, e num movimento lateral pode fraturar as paredes dessa raiz, ainda mais se as paredes estiverem frágeis, às vezes acontece, né? Então fraturar esse dente por causa do material muito duro no centro de paredes frágeis, fratura, né? Alguns chamam essa técnica como comparando com um carro de corrida, né? Um carro de Fórmula 1, né? Que o carro de corrida, se bater,
né? Ele se destrói, se estraçalha, mas absorve o impacto, né, para ver, né, com maior chances, né, do piloto sobreviver. Né? Ao contrário dos carros antigos, né, que eram rígidos, né? Então, isso daí absorve o impacto, maior chance de sobreviver. Então, o caso das fibras, alguns falam isso, que se tiver que quebrar, é uma força exagerada, vai quebrar, quebra a fibra de vidro, descola a fibra de vidro, mas o dente não fratura, ou seja, o piloto não morre, né? Se repete o trabalho e tal, então essa é uma vantagem. Se tiver o pino de metal, a chance de fraturar, né? O metal nunca vai quebrar, não vai quebrar, né? O aço inox, a fundição, ele não vai quebrar. Se estiver muito fininho, mas normalmente não quebra, né? Então, até bom se uma força excessiva que quebre o pino e não o dente, tá? É isso que eles argumentam, né? Olha, o trabalho concluído, né? Esse pino de fibra cimentado com resina dual, né? Que até ali não vai chegar a luz lá no fundo, né? Mas como teve ácido, teve bonde, né? Essas estruturas colam mais, e a luz atravessa com uma resistência adequada, né? Olha lá o dentista passando bonde, né? Passando esse adesivo que vai penetrar na dentina, né? E depois polimeriza com a luz, então unindo também ao dente, né? Esse cimento resinoso vai grudar no dente e vai grudar, né, no núcleo de fibra de vidro, que também tem resina. Aí a preocupação do dentista é tudo igual, como se fosse metal, né? Fazer um bom preparo nessa resina, que tem fibra de vidro no centro, né? Um espaço uniforme, inclinação adequada, fazer uma boa moldagem, né? Então colocar aquele fio retrator para copiar bem o término. O trabalho com resina foto também vai ter um término, nosso trabalho também vai ter que respeitar esse término, nem ficar antes, nem depois, então, né? Nem subcontorno, nem sobrecontorno, então tá certinho nos limites, né? Com uma bossa para proteger a gengiva e a anatomia do dente, né? Com sua cor, textura e forma adequadas, né? Então, um trabalho laboratorial, tá? Então, aí o acabamento, polimento, um monte de material que existe, inclusive alguns tipos de lixas grossas, médias, finas, borrachas, né? E pasta diamantada também para dar o acabamento final. Acabamento final né? Como se fala? Tem um nome isso daí, esqueci. Redundante, né? Mas tem um nome. Figuras de linguagem. Ok, então, pleonasmo vicioso, lembrei. Ok, sem acabamento final. O acabamento já é final. E aí nós temos esse polimento final, pode ser. Então, esta foi, né, a aula de resinas compostas, né, com o objetivo aí de completar essa carga aí de materiais dentários, né, para os alunos de prótese, então, para a gente ter ideias dos materiais estéticos, né, tipos de cerâmicas, cerâmicas aplicadas sobre metal, cerâmicas puras, né, cerâmicas com zircônia, e aí veio também para os compósitos, né, que é outra opção de material estético, reforçados por fibras de vidro, né, que também fazem parte de próteses fixas, né? São tipos de materiais usados em prótese fixa, também podendo ser combinado com metais, né? Aplicando opaco, escondendo, retenções mecânicas, então fazendo as metaloplásticas, né? Então aí nós englobamos bastante essa disciplina aí de próteses fixas e prótese fixa, aí com embasamento também de materiais, né? Então acho que tem bastante coisa para vocês pesquisarem, bastante coisa para estudar, né? Eu vou ver se eu pego alguns vídeos de bancada aí para vocês verem a prática desses materiais, a aplicação prática da resina foto, né? E a polimerização, e aí a gente dá um upgrade aí nesse conteúdo, tá? Na semana que vem teremos aula de cores, que é muito interessante porque também acaba abordando, na verdade, ambos materiais, cerâmica e resina foto. Tá? Tem as escalas para cerâmica, tem as escalas de cor para resina foto, e tem mais coisa para falar enquanto essa pandemia, esse pandemônio não acaba.